Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Pod Cine. Atenção, Podciners! Chegou a hora do Carnaval de Séries. Tem um mini boneco de Onilo, você? É, sou. Vamos lá, Bambam. Então, hoje o Carnaval de Séries é sobre uma série brasileira que a primeira temporada fez bastante sucesso aqui no Podcine, chegou à final de UFS e tudo mais. Eu gostei muito, foi uma série brasileira que representou muito bem aqui no nosso canal em séries, divulgou bastante o folclore brasileiro. Cidade Invisível, só que dessa vez nós vamos falar sobre a segunda temporada de Cidade Invisível. É o primeiro carnaval de séries que a gente vai pra, sem ser a temporada de Sim, estreia. É a primeira vez que a gente está gravando um vídeo de carnaval de séries sobre uma segunda temporada. Isso aí. Eu acho que é justo a homenagem à Cidade Invisível, mas eu acho que era melhor nem ter falado da segunda temporada, era melhor ter falado da primeira temporada. A gente falou tanto já dessa série aqui, Cidade Invisível, em listas, em UFS, etc. E agora a gente saiu a segunda temporada na Netflix e nós assistimos a segunda temporada e tudo que nós vamos falar aqui, né, a gente pode até fazer uma comparação com a primeira, mas as notas do Carnaval de Série vão ser estritas relativamente à segunda temporada. Infelizmente. Acho que as médias seriam maiores se a gente colocasse a primeira temporada no birimbolo aí. Eu também achei que caiu bem de nível da primeira e da segunda. Só vamos contextualizar para as pessoas do que trata-se Cidade Invisível, né? Para quem não conhece. Então, Cidade Invisível, vamos falar do Cidade Invisível no geral, né? Que a gente está falando o Carnaval de Séries vai ser segunda temporada, mas vamos falar sobre o geral do primeira temporada lá. É um seriado que é baseado no folclore brasileiro e ele projeta os personagens do nosso folclore brasileiro nos dias de hoje circulando entre a gente. Como se fosse uma pessoa normal andando do seu lado, na rua, no centro do Rio, ou então a proprietária de algum bar, ou então o segurança de alguma coisa, ou então um próprio policial, né? Uhum. Então, não sei se eu comparo muito essa série a American Gods. Sim. Que também é um seriado que traz os folclores, só que American Gods traz o folclore, né? Os folclore e a cultura de vários países, de várias localidades dentro dos Estados Unidos. O Cidade Invisível não, ele foca estritamente no folclore brasileiro, que é muito... Vários estados. De vários estados. As entidades dos estados todos, mas Sim, é tudo do Brasil. É tudo do Brasil e a gente não tem noção de quanto a gente tem de personagens folclóricos no Brasil. Se for listar aí, dá para mais de 250, fácil, porque cada região tem um folclore, tem folclores mais antigos, folclores mais atuais, que a gente chama de lendas urbanas. Então, tem muita coisa rica do nosso folclore brasileiro. E nesse seriado Cidade Invisível retrata isso, mas só que não retrata, você está andando no meio da rua, você é assombrado por o Saci Pererê, não. Os personagens do nosso folclore, eles estão integrados à nossa sociedade e você não sabe distinguir quem é quem, né? Sim, não tem como saber não, você só consegue descobrir se você estiver diretamente relacionado à história em si que está rolando ali. Sim, pessoas que não estão dentro do contexto da história não sabem o que está acontecendo. Vai passar pela rua e vai ser uma pessoa normal, porque na verdade as pessoas na série, elas não ficam travestidas como o folclore em si, né? Não. Elas têm até algumas características, principalmente na primeira temporada, né? O Curupira, que andava de cadeira de roda, o Saci, que era deficiente, mas eram pessoas normais, né? Então não tem como saber, a não ser que você participe realmente da história, do enredo ali, e aí você acaba descobrindo, né? Isso, e a primeira temporada se passa no Rio de Janeiro, principalmente as áreas mais boêmias. Eu acho que a primeira temporada, Bambam, ela se baseou muito numa cena mais boêmia no Rio de Janeiro. É claro que as entidades do folclore brasileiro, a maioria deles são de mata, porque vem de mesclas de folclore europeu com folclore indígena, então africano, tem tudo envolvido com as coisas mais antigas, da época que o Brasil era predominantemente mata, né? Mata. Mas na primeira temporada foi interessante isso, que eles
conseguiram enquadrar bem essas entidades do folclore brasileiro dentro de um contexto boêmio do Rio de Janeiro, pegaram muito o centro do Rio, Lapa, essas coisas, e conseguiram botar num contexto do folclore brasileiro, chamando assim mesmo como se hoje em dia, se os personagens, né, se essas entidades realmente existissem, como que elas estariam integradas num ambiente urbano, né? Então achei isso bem interessante na primeira temporada, projeta muito essa coisa de folclore, de relação entre pessoas normais e seres folclóricos e tudo mais. Essa foi a primeira temporada, introduz o personagem, introduz mesclas vamos dizer assim, de raças, né? Porque um policial, ele é meio humano, meio entidade folclórica. Uhum. Então também achei esse conceito muito legal, tipo, como se fosse do folclore nórdico, ou então do folclore romano e grego, que tem os semideuses. Isso. Entendeu? O Hércules lá, que é um semideus. Sim, então eles fizeram como se fosse uma semi-entidade, né? Um semideus. E eu achei bem interessante esse contexto. Cara, a história de partida da segunda, fazendo a contextualização da segunda, eu achei bem legal, até melhor do que a primeira. Que é, assim, o fato narrativo, né? Que é eles... Primeiro que a segunda temporada se passa em Belém, né? No Pará. A segunda temporada predominantemente é mata. É na floresta. Sim, floresta. É a casa da maioria das entidades brasileiras. Sim, é como eu falei. Mas só que eu acho que a gente, na segunda temporada, a gente acaba caindo naquela mesmice dos livros de história. Entendeu? Não teve uma adaptação, não teve uma coisa. Não, tipo, adaptação até teve, mas eu achei mais contextualizado. Eu gostei deles levarem essa questão para mata, para floresta, e discutir ali a questão da preservação tanto da floresta quanto de povos indígenas. Começou a misturar a história com povos indígenas, de uma tribo lá que estava escondida através de magia. Tal, isso em si eu gostei. A contextualização da segunda temporada eu gostei, eu achei que teve mais a ver com a série em si. O desenvolvimento que eu não gostei nem um pouco. Por quê? Alguns motivos, né? Que isso, principalmente a questão de roteiro, tá? Porque a série, tecnicamente falando, eu achei ótima, a parte técnica da série. Mas, não digo superprodução, mas é uma produção muito bem feita mesmo. Agora, a parte de roteiro, primeiro são 5 episódios, nem são episódios tão longos assim, eu não lembro 50 minutos, alguma coisa assim, acho que tinha de 40, tinha até de 1 hora. Não eram episódios tão longos, então eles... primeiro, que alguns arcos narrativos eles não desenvolveram tanto, eles foram meio que jogando as coisas, ficou muito corrido, ficou jogando, algumas soluções foram esdrúxulas / Não, vamos terminar a sinopse do Terminamos não? A gente falou mais da primeira temporada e não falou quase nada da segunda temporada. Então vamos lá, em roteiro eu começo a esculachar. Quando a gente for para essas partes mais técnicas, porque senão a gente vai chegar na nota, a gente não vai saber falar, vai ter mais o que falar. Bom. Então a segunda, eu falei daqui da primeira temporada, se passa num ambiente mais urbano, e a segunda temporada já é totalmente diferente, se passa numa cidade ribeirinha, uma cidade que é mais mata, tem maior população indígena, tanto é que, como o Bambam falou, a história é muito mais relacionada com o povo indígena do que a primeira temporada, que não tem nada relacionado ao povo indígena, a não ser... No início, eu acho, né? Que estava numa festa, não entendi. Não, era uma festa, na verdade ali era uma festa... Era uma comunidade festa junina, numa comunidade de pesca, né? Que ali era uma comunidade de pesca. Então, na segunda temporada não, é mais focado nessa parte indígena, aparecem muitos personagens indígenas, aparece a tribo indígena, aparece lá a cidade que é mágica indígena. Interessante, coisa que eu pensei agora, nem tinha pensado antes nisso, que o nome da série, eu acho bem legal, Cidade Invisível, né? Porque mostra esses personagens invisíveis e coisas que acontecem de forma invisível ao olho das pessoas comuns. E na segunda temporada, literalmente, foi quase que uma cidade invisível, né? Na verdade, uma tribo invisível, uma área, uma região invisível, com muito ouro. Aí a gente pode entrar na parte de contar a história em si da segunda temporada. A história da segunda temporada, ela gira em torno do garimpo, da extração de ouro e da luta dos indígenas contra essa extração ilegal de ouro e até pedras preciosas das terras indígenas. Então, dentro desse contexto dessa exploração ilegal de ouro dentro de uma área de preservação indígena,
introduzido os personagens e dá continuidade aos personagens, de alguns personagens do Cidade Invisível, a primeira temporada, que é o Eric, que é o policial que ele é da primeira temporada, a filha dele, a Alessandra Negrini, que é a Cuca. Então, na verdade, são esses três. E no final, não posso falar que é spoiler. Então, o que tem de conexão da primeira temporada para a segunda temporada é isso, que é a busca da filha do personagem do Eric. Ela está em busca do pai que sumiu no final da primeira temporada. Isso. E ela tem a ajuda da Cuca, que foi a pessoa que ficou tomando conta dela quando o pai sumiu. Isso. E ela tem dons também, porque ela é filha de um semi-entidade folclórica. E então ela tem algum tipo também de poder, e isso faz uma conexão dela com o pai dela. Ela sai em busca dele pelo Brasil e acaba parando numa cidade ribeirinha no Pará. E aí já entra nesse contexto dela procurando o pai dela, e junto com essa parte de garimpo ilegal dentro das tribos indígenas. Fala muito sobre ganância, né? A ganância das pessoas pelo ouro. Tem uma entidade que eu não conhecia, que é o que chamam de Lázaro, que é como é que é o nome dele? Lázaro. Não, Lázaro, mas o nome da entidade? Não, ele faz parte de um povo. Caramba, esqueci. De um povo que eu esqueci mas também. Essa é uma entidade do Rio Grande do Sul, inclusive. Essa cultura, ouro, né? Essa cultura também é uma cultura que um folclore que também é exportado, que também é presente nas culturas astecas, incas, dessas, como é que ele chama? Pré-colombiana, né? Colombianas. Esse povo também tem uma referência nessas culturas pré-colombianas. Pesquisa isso, ou se quiser deixa eu, porque agora eu fiquei com isso na cabeça. Que seria interessante a gente falar o nome dele, que na verdade é um personagem que faz até muito bem feito por um ator que eu não conheço, que ele é bem coroinha assim, mais, né? E ele enxerga ouro, mesmo ouro escondido. Então os garimpeiros utilizam dos poderes dele para conseguir achar ouro ali na floresta amazônica. E os garimpeiros em si estão procurando essa tal cidade invisível, que é de uma lenda da região, que eles sabem que existe, mas essa cidade é protegida por índios. E eles a história mostra eles tentando achar essa cidade, né? Então são duas histórias, na verdade. A menina em busca do pai, né, da primeira temporada, um pai que era um policial federal na primeira temporada, junto com os garimpeiros, que também são, entre os líderes, entre aspas, do garimpeiro, há entidades ali também, procurando esse ouro, né? As duas histórias se encontram e aí se faz o desenrolar da série, na proteção, o amor do pai pela filha, da filha pelo pai. Os Zaores. Zaore, isso que eu estava tentando, quase um caolha, né? Os Zaores eles têm esse poder de enxergar ouro por baixo da terra. Então, assim, resumidamente, a história da segunda temporada é essa, né? A ganância dos garimpeiros, a politicagem por trás do ouro, a politicagem por trás do garimpo, juntamente com essa busca por uma pessoa desaparecida e esse amor do pai com a filha e vice-versa. É isso aí. Então a gente, depois dessa sinopse das duas temporadas aí, podemos entrar no Carnaval de Séries da segunda temporada. Vamos para os esquisitos. Vamos para os esquisitos. Primeiro quesito, roteiro. Então, eu já meio que comecei a falar do roteiro, né? Eu não gostei porque foi um roteiro muito corrido, eu achei soluções muito rápidas, algumas soluções esdrúxulas. Teve um que foi, assim, símbolo para mim. Chega a Cuca com a menina, procurando a dona da tribo lá, a líder da tribo. Aí chega para um índiozinho lá que parece um pica-pau, com o cabelo pintado de vermelho. Sim. Chega para o índiozinho, estão procurando a líder, que tem um nome lá que eu não vou lembrar. Aí ele, vocês não podem ver, ela não está esperando vocês. Aliás, vocês não podem ver. Aí a menina fala, mas ela está esperando a gente. Aí ele fala, então vamos. Bem roteiro quinta série, né? Então tiveram algumas soluções bem simples, e assim, falta de desenvolvimento de personagens. A contextualização eu gostei, os personagens eu gostei, assim, eu achava que deveria trabalhar mais com eles, os personagens novos,
mas essa correria desenfreada, muitas coisas eu não vi sentido, por que fariam aquilo. Eu gostei da parte da... Como é que é o nome da... Tem uma entidade que eu gostei bastante, a Mata Turana, como é que é? Matinta Pereira. Mata Turana. Então, Matinta Pereira. Matinta Pereira. Matinta Pereira eu gostei muito. Então, ela sempre você fica ali no caminho sem entender se ela está ajudando, se ela está atrapalhando, o que ela é. Porque Matinta Pereira, na verdade, é uma bruxa, né? Sim, é uma bruxa que algumas se partes se transforma em ave. Em coruja. Especificamente coruja? Eu li que era em aves. E ela tem um grito, né, que incomoda, todo mundo quer escutar longe e tal. E ela faz desejos, concede desejos em troca de alguma coisa que ela não diz o que é. Então, não sei se é uma boa ideia. Aí você fica sempre nessa dubiedade se ela está ajudando, se ela está atrapalhando. Então isso eu achei um ponto positivo também, mas o roteiro me pegou bastante, eu não gostei, eu dei nota 6,5. Então, 6,5 pro Bambam. Vou botar aqui. Obrigado, porque eu tô bem rebelde mesmo. Tá, tá pior do que eu, né? Eu dou nota na hora. Você nem o papel pra dar nota você tá, né? Assim. Então, pra mim, cara, eu vou te falar o seguinte. Vai ser complicado pra mim dar as notas pra esse seriado, pra segunda temporada de Cidade Invisível, porque, cara, eu fiquei num hype estúpido pra a segunda temporada. Tava na sua... não, já falei besta. Eu ia falar que tava na sua lista de séries esperadas 2023, não, mas você só botou a série de herói. Não lembro. Foi. Tava não, mas você tava esperando. Pô, eu tava num hype danado pra essa segunda temporada e, cara, foi decepcionante. Foi uma ducha de água fria tremenda, porque eu achei, como você falou, muito corrida as coisas. Achei que muitos personagens foram tacados, não foram nem jogados, foram tacados, arremessados no seriado, fora de contexto geral. Tipo, cara, muita coisa rica no Brasil de folclore para ser largado do jeito que foi largado. Alguns personagens sem pé nem cabeça. Inclusive a mula sem cabeça. A mula sem cabeça, tipo, para um folclore que é muito forte no Brasil, participação pífia no seriado. Cara, a minha nota só vai ser 7 porque é Cidade Invisível e tem o contexto da primeira temporada envolvido. Porque, cara, foi broxante, se pode falar assim, Sandro, cara. Eu reparei uma coisa. Foi broxante. A mudança de tom, eu acho que foi a maior questão da primeira para a segunda temporada. Porque a primeira temporada trabalha muito com mistério. Você vai descobrindo os personagens aos poucos, vai descobrindo o que os personagens vão fazendo. Cara. A segunda temporada foi uma coisa mais de ação. Ela correria o tempo todo, os personagens sendo jogados ali, não sei o quê. Então, cara, acho que podia ser desenvolvido diferente. Sim, cara. Eu achei que podiam continuar a pegada da primeira temporada. Cara, na primeira temporada, acho que a partir do quarto episódio, terceiro episódio, inicia com a introdução da história dos personagens folclóricos que estão na primeira temporada. Na segunda temporada, isso foi, tipo, ridículo. Foi uma pincelada tipo, nem mostra direito o que é. Eu sei que o lobisomem no folclore brasileiro é o 8º filho de uma família de 7 mulheres. Mas isso eu só sei porque eu já sabia o folclore antes. Porque ali eles falam de uma velocidade tão grande que se você piscou, você nem sabe o que é. A mula sem cabeça. Por que a mulher vira mula sem cabeça? Eu só sei por causa do folclore que eu já sabia antes, porque é uma mulher que tem relações com um sacerdote, com um padre, aí ela vira mula sem cabeça. Se eu não sei isso, lá passa quase despercebido, cara. É bizarro o jeito que eles vão jogando as coisas e os personagens não tem no início o link deles, no final o link é fraco, no início não tem link nenhum. Isso aí. Entendeu? O link entre a primeira temporada e a segunda temporada eu achei totalmente bizarro. Eu achei que, cara, podia ser formado qualquer outra coisa para linkar o Pará com o Rio de Janeiro e esse contexto de trazer esses 3 personagens na primeira temporada. A explicação foi que largaram no mar e não sabe para onde foi. Aí foram procurar no Pará do nada, sem nenhuma pista. Eles falam que 2 anos de procura, mas também não sabe como é que foi essa procura, não sabe porra nenhuma. Então, eu acho que o roteiro, a minha nota 7 está sendo uma nota gigantesca de boa de roteiro para a segunda temporada, muito em homenagem à primeira temporada, porque se eu fosse botar, eu daria a nota 6 para eles. Então,
Nota 7 é a minha nota de roteiro. Então vamos lá, o próximo quesito da gente é montagem. Montagem. Isso aí. Eu achei que tiveram excessivos flashbacks e flashbacks repetitivos. Quantas vezes mostrou a criancinha índia correndo com o irmãozinho lá na floresta, umas 3, 4 vezes. A montagem tentou acompanhar o ritmo frenético do roteiro, mas o roteiro prejudicou a montagem, seriamente. Então, ao mesmo tempo que você tinha que correr com a história como eles correram, ficavam mostrando uns flashbacks desnecessários. Eu também não gostei da montagem. Eu vou dar uma nota... Por ter sido uma montagem ok, com alguns problemas, eu vou seguir no 6,5 na montagem. Então, eu achei que o roteiro prejudicou a montagem. Acho que foi uma coisa, como as coisas foram jogadas no seriado, as coisas foram bem corridas em relação à montagem. Eu tenho um problema enorme com essas coisas de flashback, já falei isso aqui centenas de vezes. E um dos problemas que eu tenho com flashbacks são esses que tiveram no Cidade Invisível segunda temporada, essa volta ao passado do nada, sem pé nem cabeça, como o Bambam falou, a mesma cena repetida 700 vezes. Você já sabe até o jeito que os índiozinhos vão pisar no chão. Você sabe os flashbacks deles dentro do cesto, quando eram nenéns, na beira de um rio, junto com a mãe lá. Os flashbacks do cara saindo de dentro boiando dentro do lago lá da cidade, que é a cidade... Quantas vezes aquele lago apareceu na história, hein? Meu Deus. Tipo, bizarro, cara. A montagem, acho que só acompanhou um roteiro de ruim. Entendeu? Então, eu vou continuar nessa coisa de homenagem ao primeira temporada, e minha nota é 6,5 em homenagem à primeira temporada, porque, cara, sinceramente, seria de 6 para baixo se não fosse isso. Então, 6,5, 6,5. Próxima, quesito fotografia. Achei a fotografia ok, não vi nenhum problema maior em fotografia não. Achei que eles poderiam investir no mistério, mas não foi a proposta do diretor, né? Então, dentro da proposta do diretor, eu acho assim, não tem nenhum grande ponto negativo, nenhum grande ponto positivo, uma montagem bem padrão, então minha nota vai ser aquela padrão no meio do caminho, eu vou dar nota 7,5. A minha nota também vai ser 7,5, porque eu acho que pra você ter ideia, pra mim 7,5 vai ser uma das maiores notas que eu vou dar para a segunda temporada de Cidade Invisível, porque a fotografia... Acho que isso tem a ver com expectativa, né? Porque você adorou, sempre comentava aqui sobre Cidade Invisível e tal. Eu gostei da primeira temporada, mas não achei esse espetáculo todo, não. Aí, devido à questão da expectativa, eu gostei mais da segunda temporada que você. Na verdade, eu desgostei menos. Porque para mim a fotografia foi uma das coisas que salvou, mais pelos takes de campo aberto, de mata, pegando o subúrbio da cidade lá ribeirinha lá do Pará, alguns casebres abandonados que apareciam algumas entidades, a enquete dentro da igreja, que é uma igreja antiga. Eu não entendi a correlação daquela igreja com um hospital que funcionava dentro dele. A pessoa corria no hospital e saía na igreja. Eu quero saber de onde que tinha. Aquela igreja, se você pensar, ela tinha portais. Porque ao mesmo tempo que ela era uma igreja... Era um presídio. Ela era um presídio no porão e um hospital não sei onde. Não sei se era do lado, não sei se era em cima. E às vezes era motel, porque o padre pegava a mulher que virou uma mula sem cabeça. Então, cara, tipo assim, a fotografia foi legal. E eu acho que pra mim foi um dos pontos mais fortes da segunda temporada de Cidade Invisível. Mais pelos takes de mata, desses casarões abandonados, de alguns lugares de mata que eu não conheço os pontos históricos do Pará, mas ali eu acho que mostrou um pouquinho e tal, de como funciona o subúrbio dessas cidades ribeirinhas. Então eu achei que foi a melhor parte, eu vou dar 7,5 para isso. Então 7,5, 7,5, o próximo quesito, direção de arte. Tá aí, direção de arte eu gostei porque mostrou, parece que nunca foi no Pará, né? Mas parece que mostrou um Pará ali periférico mesmo, a parte das casas, da parte da pobreza, e a parte da floresta também, eles devem ter levado mesmo na floresta. Eu achei bem legal
A igreja também, que era tudo ao mesmo tempo, né? Que era igreja, hospital, calabouço. Igreja com portais. Com portais, até o calabouço lá, a prisão. Eu achei tudo muito bem executado, bem feito, nada espetacular não, mas eu achei assim, nada a reclamar da direção de arte não. Então eu dei nota, eu falo que eu dei nota, na verdade estou dando agora, porque eu não anotei nada hoje. Vamos botar aí 8 para direção de arte. A minha nota de direção de arte vai seguir a mesma de fotografia, porque para mim uma complementou a outra. Tanto é que eu falei de todos esses pontos aí que o Bambam se referiu na direção de arte, as caracterizações dos casarões abandonados, da igreja, mostrando como seria a periferia. Eu não sei se é realmente de Belém, né, mas ou se eles pegaram uma outra cidade de Ribeirinha do Pará, mostrou bem a periferia ali, aquelas casas de palafita, essas coisas. Então vai ser 7,5, assim como foi fotografia minha nota. 7,5 e 8. A atuação do elenco, Bambam. A atuação no elenco no geral boa, eu tenho 2 destaques, um positivo e um negativo. 2 destaques infantis. O destaque positivo é o lobisomem, aquele Não, Menino Lobo. Menino Lobo, é quase a mesma coisa. Mesma coisa é um caminhão cheio de meninos lobos. É o Menino Lobo, eu gostei muito da atuação do ator, até pesquisei sobre ele, não vou lembrar o nome, eu sou péssimo para nome. Ele é paraibano. Sabe quem fez a Matinta Pereira, a atriz? Eu descobri isso depois, eu não sabia não. Eu pesquei no segundo episódio. Eu vi a série todinha e não pesquei quem era. Letícia Spiller. Letícia Spiller, eu gostei muito da atuação da Matinta Pereira. De todas as entidades, a que eu mais gostei disparado foi a Matinta Pereira. Foi a que foi disparado mais trabalhada. Foi a mais entidade trabalhada. Foi a mais trabalhada. Gostei muito e o destaque, aí o positivo foi o Menino Lobo, e o destaque negativo eu achei a menina que faz a filha do policial lá. Nossa, um trabalho, assim, não sei se ela vai assistir a gente, mas um trabalho bem fraquinho mesmo. Se ela assistir, a gente já tá fazendo o nosso serviço, né? Um trabalho bem fraco mesmo dela, não gostei da atuação dela. A Alessandra Negrini estava ok no papel, eu acho que a Alessandra Negrini tem até um potencial maior do que ela fez na série. Eles usaram muito atores descendentes ou indígenas, que foram bem. A promotora já não gostei tanto. A promotora não gostei tanto não, a promotora não gostei nada da atuação dela, mas já da líder tribal lá eu gostei. Cobra, quais são as entidades mesmo, só pra gente lembrar? Tem o Menino Lobo. Menino Lobo, o Lazo, que é o Zaori, Mula Sem Cabeça, Matinta Pereira, a Cuca, a Maria Caninana, que eu gostei médio da atuação, e o irmão da Maria Caninana, que é o... Eu esqueci o nome da entidade. É uma entidade indígena que vira cobra. Que vira uma jiboia. Uma jiboia não é cobra. Não, sim, mas a Maria Caninana vira outro tipo de cobra, uma cobra com peçonha. Entendi. Entendeu? Eles são gêmeos e no folclore diz que desses gêmeos, um vira uma cobra peçonhenta e outro vira uma jiboia, ou uma cobra dessa de constricção, né? Que pode ser jiboia, piton, ou tanto faz. Não sou biólogo, os biólogos comentem aí depois. E eles, no folclore, a Maria Caninana sempre tenta atrair as pessoas que estão na beira do rio para dentro do rio para matar as pessoas afogadas, e o irmão dela... Honorato. O Honorato, né? Que é o nome do personagem. Do personagem, mas da entidade eu não lembrei. Esse outro, né? Que seria a cobra de constricção, ele sempre está dentro do rio para salvar as pessoas, empurrando ela de volta para a borda, salvando os barcos que estão à deriva. Quando a Maria Caninana traz para dentro do rio a pessoa, ele tenta jogar troncos para elas não se afogarem. Então um sempre tentando fazer o oposto do outro. E o elenco foi isso, um fazendo sempre o oposto do outro. Eu vi muitos aspectos positivos, muitos aspectos negativos. O policial federal, que é o personagem principal, podemos dizer assim, eu já gostei bastante da atuação dele. Quanto mais ele ficava possuído por entidades, melhorava. Então, entre altos e baixos, eu vou dar uma nota média, eu vou dar um 7. Nota 7. Então, complicado a atuação do elenco para mim. É que eu sempre vou fazer a comparação da primeira temporada. Eu acho que o tom da atuação do elenco da segunda temporada foi beirando a canastrice. Da segunda temporada? Da segunda temporada, foi beirando a canastrice. Acho que foi meio canastrão a interpretação da maioria dos personagens.
A minha nota vai ser 7, em homenagem à primeira temporada e em homenagem a alguns personagens, alguns atores que interpretaram alguns personagens que salvaram, salvaram entre aspas, a atuação do elenco. Letícia Spiller, achei a Alessandra Negrini fraca. A menina que faz a filha do policial, do Eric, acompanhou a interpretação da primeira temporada, fraco, horrível. Primeira temporada ela tinha desculpa de ser muito nova. Tem que melhorar muito. Fazer bastante. A única coisa que ela me surpreendeu é que em 2 anos ela dobrou de tamanho. A única coisa que ela me surpreendeu foi isso. Nem parecia a mesma atriz. Achei a interpretação da promotora indígena, bem fraca, tipo, também. nem dá pra comentar. Da Maria Caninana, achei canastrão. Ela também, tipo, aquela interpretação dura, rígida. Eu tava vendo o Cigano Igor transvestido de indígena. Entendeu? Pra mim, foi fraca a nota atuação. até pode diminuir essa nota aí. Não, mas é o que eu tô falando. A atuação, pra mim, do elenco, essa nota 7 é mais uma homenagem à primeira temporada do que essa segunda temporada. A gente pode destacar a Letícia Spiller, que foi legal. O ator que faz... Eu esqueço sempre o nome desse cara. Eu li o nome dele hoje. Que faz o Eric. Não foi uma atuação igual a primeira, mas manteve um certo nível. Mas, no geral, não gostei. Não gostei. Minha nota 7 está sendo muito, muito alta em homenagem à primeira temporada, que nós não fizemos carnaval de série para ela. Não existiu Pode Ser ainda. Então, 7. Próximo quesito, figurino, penteado e maquiagem. Figurino, penteado e maquiagem. Vamos lá. O que a gente teve de figurino? Assim, não teve nada demais, só assim a Matinta Pereira, que estava muito bem representada. Tirando a Matinta Pereira, não tem nenhum grande outro destaque, não, né? São roupas normais, tradicionais. Poderiam ter investido um pouco mais nessa. Até os índios mesmo, tá tudo vestido com roupa normal. Ok, porque eles já retrataram a realidade hoje daqueles indígenas. Até índio Restart. Tinha índio. Tinha até aquele pica-pau pintado de cabelo vermelho. Índio Restart, cabelo vermelho. Nada demais, sinceramente. Eu achei bem padrão. Com a Matinta Pereira, sim, foi um destaque. A maquiagem muito bem feita. Eu gostei demais da roupa. O trabalho corporal da Letícia Spiller, mas isso aí já foi a outra questão de elenco, né? Então, a Matinta Pereira em si... Matinta Pereira, Sandro, que assim, antes da série da Cidade Invisível, eu nunca tinha reparado que na letra da música Águas de Março, da Elis Regina com Tom Jobim, eles citam Matinta Pereira na música. Não sabia não. Nunca... Pô, Matinta Pereira, a gente faz associação, quem fez na verdade foi minha esposa. É verdade, na letra de Águas de Março eles citam a Matinta Pereira, uma música bem conhecida, né? São as Águas de Março. Como é que é? Deu branco. Não consegue escutar mas essa aí, as Águas de Março. Então... Assim como na primeira temporada, a música da Cuca, quando é cantada toda, ela faz... ela fala sobre aquele personagem que é o Tutu Marambá. O Tutu que é o bicho-papão, né? O Tutu é o bicho-papão. Mais ou menos, mais ou menos. Como se fosse o bicho-papão. Bem, então minha nota vai ser... 7. 7. Tá dando uma nota alta, hein, mamãe? Mas gostei mais da segunda temporada que você. Você gostou tanto da primeira. Pois é. Então... Mas é o que eu te falei, o roteiro eu detestei, mas de resto não tive muito problema. Figurino, penteado e maquiagem pra mim, só dá pra falar sobre a Matinta Pereira mesmo. Que foi a única que teve a maquiagem mais característica. E por se tratar de entidade, podiam dar uma caprichada melhor nisso, né? Pois é. Aí, tipo, as outras entidades não teve nada de demais em relação à maquiagem. Cabelo normal, até extravagante, como falamos aqui sobre o indígena lá que tinha um cabelo rosa. E, tipo, figurino normal, né? Roupa normal. Nada de especial, nada de diferente, nada que destoasse. Então, para mim, foi 6,5.
6,5, vamos pro próximo. Trilha sonora. Surpreendentemente, minha nota vai ser maior do que a sua, né? Pois é. Você gostou tanto. Trilha sonora eu gostei. Gostei, ok. Eles usaram bastante variações de músicas indígenas, o que combinou com a série. A trilha sonora casou bem com as cenas de ação. Mas assim, nada marcante, nada espetacular também. Mas eu gostei, porque eles tiveram cuidado de toda a música, toda a trilha que estava por trás da cena, conversou com a cena. Não teve uma trilha muito agitada, com uma cena mais calma, nem vice-versa. Usou bastante variação da música indígena. Então, eu gostei da trilha sonora, vou dar 8. 8. Então, eu também, eu sempre falo sobre as trilhas sonoras aqui, que trilha sonora para mim boa é aquela que fica marcada na cabeça, mas no caso aqui a trilha sonora funcionou em relação às cenas de ação, cenas um pouco mais devagar e tudo mais, algumas cenas de suspense tinham as músicas, eles pegaram mais ritmos, né, contextos de ritmo indígena e adaptaram na trilha sonora, e isso para mim foi um ponto positivo. E acompanhou bem, acelerou junto com as cenas, diminuiu o ritmo junto com as cenas, então minha nota é 7,5. Bora pra próxima. Efeitos especiais. Isso eu gostei. Isso eu achei muito bom mesmo. Para uma série brasileira, assim, que não tem tanto... Mas isso está mudando ainda bem, né? Não tem tanto recurso quanto uma série estrangeira. Eu achei extremamente bem executada, tá, ação. A mula sem cabeça, muito bem feito. A transformação de humano em cobra. As cenas de ação que teve de efeito especial, de tiro, seja lá o que for. Eu achei tudo muito bem executado. Não teve em profusão, em muita quantidade, mas o que estava ali descrito, eu gostei. A cobra pegando o cara lá no garimpo, quase matando o cara dentro da água. Eu gostei bastante, mas devido à falta de quantidade, comparação para ser justo com outras séries, eu vou dar nota 9. Para mim foi muito bom, né? Os efeitos especiais do seriado, acompanhou bem o que tinha que fazer de efeitos especiais num seriado de folclore, que foi a parte de transformações da mula sem cabeça, transformações da Matinha Taperê, transformações do Menino Lobo. Menino Lobo, é verdade. Tipo, transformações da Cuca. Maquiagem, desculpa, maquiagem e tal, teve a parte do Menino Lobo também, né, que botaram pelos nele e tal, mas nada... Ali eu não achei legal, ficou meio fraco. Achou? Mas a transformação ficou melhor, ele não vira de fato um lobisomem, né? Isso. Mas ele fica nessa mescla. E eu gostei dessa parte de efeitos das transformações, das indicações de transformações dos personagens. Acho que ali foi cumprido o dever dos efeitos especiais no seriado. Que eu acho que não teria nenhuma outra situação que tivesse... Tirando, não teve uma explosão, teve poucos trocas de tiro, essas coisas. Foi mais usado os efeitos especiais em si para essas partes de transformação, essas partes do mutagênico, né? Do ser folclórico virar um bicho, desvirar o bicho. Não ficou estilo Mutante da Record? Não, ficou bem feito, ficou bem feito. Então, a maior nota que eu vou dar pro seriado vai ser 9, que vai ser essa dos efeitos especiais. Então, 9 e 9. O último quesito vai ser direção. Não gostei do tom da série, esse tom de ação, quando estava muito bem um tom mais de mistério. Não gostei da velocidade com que foi feito. Algumas escolhas artísticas que o diretor fez também não gostei. O desenrolar da história, a montagem, eu achei que pesou ali até... Não sei se é o mesmo diretor da primeira, ou mudaram o diretor, né? Ou o diretor mudou o pensamento dele, ou ele teve que se encaixar nesses 5 episódios. Não sei o que aconteceu ali, mas eu só sei que eu não gostei mesmo da direção de elenco também. Alguns atores não foram bem, até atores que a gente sabe que são bons, como a Alessandra Negrini, não foi ali desenvolvido todo o seu potencial. Por isso, o fato de ficar muita coisa sem explicação, não ter alguma certa preocupação, muitas atitudes que eu não vi lógica, por isso, para a direção, eu vou dar nota 6.
Eu concordo com isso tudo que você falou aí, Momo. Acho que a direção acabou vindo de reflexo com o roteiro das coisas que aconteceram, a falta de explicação de algumas coisas, da jogada de informações de outras. Eu acho que para um seriado que fez uma primeira temporada tão boa, ficou faltando muito em relação à qualidade, principalmente de roteiro, direção e montagem. Então eu vou acompanhar a sua nota 6, porque eu acho que a direção deu o tom das outras coisas que ficaram fracas no seriado. Vamos fazer a média aí? Presta seu celular, você vai falando, eu vou fazendo aqui. Bota na calculadora para mim, por favor. Deixa eu colocar na calculadora. Realmente as expectativas... Vai falar o seu primeiro ou o meu? Pode ser o meu. Vai, diga aí. 7. Sim. 6,5. Primeiro a gente tem que tirar, verdade. Eu tenho que tirar a maior nota, que foi efeito, nota 9. E a menor nota, que foi direção, nota 6. O meu também, já tira logo. Foi a mesma coisa. Efeito maior e direção menor. Isso. Então vamos lá. 7. 7, 6,5. Sim. 7,5. Sim. 7,5. Sim. 7. Sim. 6,5. Sim. 7,5. 7 dividido por 7, né? Isso. Bota aí 7,07. Agora a sua. A minha. Vamos lá, peraí. Diga. 6,5. Sim. 6,5. Sim. 7,5. Sim. 8. Sim. 7. Sim. 7. Sim. E 8. 8. Dividido por 7. 7,21. Aí agora, a média é 7,21 mais 7,07, né? Isso. Dividido por 2, 7,14. 7,14. 7,14 é a nota do Podcine. A nota do Podcine, a minha nota foi 7,07, do Bambam 7,21, a nota do Podcine foi 7,14, que eu acho que para a segunda temporada ficou excelente. Ficou aí na meiota, né? Não, para a segunda temporada ficou excelente. Não, na meiota que eu digo no geral. 7 pro geral de 7, ainda, eu achei que ia ficar até menor a nota. Acho que a gente ainda foi bem gentil em relação às notas. Né? O Sensei é brasileiro, em respeito à primeira temporada. As minhas notas se basearam muito mais em respeito à primeira temporada, entendeu? Eu acho que a diferença de qualidade de tudo da primeira para a segunda temporada foi gritante. Muito mais fraco, não sei o que aconteceu. Eu vou até pesquisar depois, eu boto lá nos comentários do nosso vídeo para saber se teve mudança de diretor, alguma coisa assim, mas para uma temporada que foi sucesso, a primeira temporada ficou hiper hypada, foi no carnaval, o primeiro carnaval da pandemia, então muita gente estava vendo, ficou, acho que se não ficou em primeiro lugar do top 10 Brasil, ficou muito tempo girando entre os 5 primeiros da lista do Netflix de seriado, e aí vem a segunda temporada e desfez totalmente o trabalho que a primeira temporada fez. Eu acho que a qualidade caiu muita coisa, eu acho que o folclore que o Brasil tem podia ser muito mais explorado, com um roteiro muito mais fundamentado, menos corrido e mais conciso de personagens. Concordo, assina embaixo. Vamos encerrar aqui. Antes de encerrar, vamos pedir para vocês curtirem, compartilharem, apertar aí no inscrito, né? E ativar o sininho na opção todas para vocês verem todos os nossos vídeos de todos os lançamentos. Isso aí, eu queria agradecer, antes da gente encerrar, que a gente alcançou o número de 200 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Para quem já é gigante no YouTube, deve achar que 200 inscritos é merda, mas pra gente que tá aí batalhando vídeo a vídeo para conquistar nosso espaço no YouTube, eu agradeço muito chegar nesse número de 200 inscritos. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Mais um Carnaval de Série pra conta. Até a próxima. Abraço.